E aí pessoal, tudo certo? Vamos a mais um vídeo e hoje o tema de redação é a escassez dos recursos hídricos. E você já sabe, sem enrolação, vamos ao repertório cinematográfico que você pode utilizar nessa redação. Começando com um dos filmes mais icônicos do seu gênero nos últimos anos. Estamos falando de Mad Max, Na Estrada da Fúria. Esse filme se passa em um futuro distópico, quando a água, o item mais valioso do enredo, é controlada por um ditador que restringe fortemente o acesso da população a esse recurso. Já a segunda dica é a animação brasileira, Uma História de Amor e Fúria. Essa animação traz um enredo que acompanha o protagonista por mais de 600 anos de história do Brasil, desde o período indígena pré-colonial, chegando a 2096 em um Rio de Janeiro distópico que é controlado pelas milícias e que tem a água privatizada. O filme acentua como a escassez da água resulta na hipervalorização desse recurso, bem como a geração de disputas pelo seu controle. Avançando também sobre o campo literário, nós podemos usar a obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Esse poema dramático, adaptado para animação em 2010, conta a trajetória do retirante Severino em busca da fuga da seca e da morte. A obra mostra por si só como a falta de água diminui fortemente a expectativa de vida da personagem, que dá lugar à morte, muito mais presente durante toda a obra. Bom pessoal, para o desenvolvimento, uma primeira dica que eu tenho é que você não pode ficar naquela discussão individualista, abstrata, da pessoa que desperdiça água lavando a calçada ou então demorando no banho. Tenta deixar a tua perspectiva mais ampla, mais crítica, abrangendo um olhar mais histórico, mais sociológico. E nesse sentido, vale mencionar como os processos de revolução industrial e tecnológica, iniciados no século XVIII e perpetuados até o século XXI, contribuem com o cenário de aumento das taxas de contaminação das águas, sendo que isso se dá em certa medida decorrente da própria dinâmica de produção e também pela formação de grandes centros urbanos em torno dos polos industriais. E é isso basicamente o que aconteceu com grande parte dos países do hemisfério norte e que levou eles a exaurirem praticamente todos os seus recursos naturais, incluindo os recursos hídrico-potáveis. E é aí que a gente chega a um grande dilema, porque se por um lado a indústria é uma peça fundamental do nosso sistema econômico produtivo, por outro ela também é um elemento comprometedor dos seus recursos hídricos. Então de um lado a gente tem a economia versus meio ambiente. E nesse sentido, vale a pena citar um economista mexicano chamado Enrique Leffe. O Enrique Leffe traz a oposição entre os conceitos de racionalidade econômica e racionalidade ambiental. E segundo esse economista, um dos grandes problemas do cenário moderno e pós-moderno é a hiperatenção à racionalidade econômica, ou seja, a lógica do pensamento econômico, enquanto há uma pouca ou nenhuma atenção ao pensamento ambiental ou à racionalidade ambiental. Outra coisa a ser considerada é que a escassez de água não se deve apenas ao gasto excessivo ou ao desperdício da água, mas também se deve à nossa cadeia de exploração, bem como à nossa legislação. É o que mostra o documentário A Lei da Água, que traça uma relação entre a falta de recursos pluviais e a exploração e a manutenção das áreas florestais e matas ciliares. Nós temos um sistema extremamente fragilizado, nós temos no limite uma questão de abastecimento e se você olhar as margens desses reservatórios, não tem proteção. Um outro ponto relacionado à nossa cadeia produtiva e também ao comprometimento dos recursos hídricos é o crescimento urbano descontrolado e sem a devida infraestrutura, principalmente no que se refere à manutenção do sistema de esgoto. Para se ter uma ideia, em 2017, o Brasil lançou o equivalente a 5.622 piscinas olímpicas de esgoto não tratado em rios, córregos e mar. Então a gente pode entender que o fato sociológico do crescimento urbano é um grande desafio para a gestão ambiental eficiente dos recursos hídricos. Por fim, uma última noção importante para se refletir é a noção de responsabilidade ambiental. E é importante pensar como essa noção tem sido negligenciada nas diferentes esferas. Seja no âmbito pessoal, na falta de exercício da cidadania com o desperdício de água, seja no âmbito empresarial com a negligência quanto aos impactos da produção sobre os recursos hídricos, seja no âmbito estatal, na ineficiência da gestão pública em coordenar questões elementares como a manutenção do sistema de esgoto.
o ser humano tem a incrível capacidade de achar que os recursos naturais nunca vão acabar. Acabam. Tem alguns lugares onde já acabaram, né? E aí, eu não sei vocês, mas eu tô surpreso com esse vídeo. Olha só quanta coisa legal a gente pode falar em relação a esse tema. Eu espero que esse vídeo também tenha surpreendido você e que você tenha gostado dele. E se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com os teus amigos, com os teus colegas e não deixa de se inscrever no canal se não for inscrito. Dá essa força aí pra gente, para tornar esse canal ainda maior. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você, sinceramente, tenha gostado. Nos vemos numa próxima. Forte abraço. Tchau.